Capítulo 758, Por que não? Fei sorriu depois de ouvir o que Buckingham disse. Este rei Buckingham com certeza é interessante. Ele é prisioneiro, mas não parece. Em vez de pedir perdão, ele está tentando me convencer. Depois de acenar para seu guarda simplório, Oski, que já estava com raiva e estava prestes a dar um soco em Buckingham, Fei sorriu e disse: Ok. Como você não está disposto a falar sobre o Império Leon, não vou forçá-lo. Que tal mudar de assunto? Vamos falar sobre esse esqueleto vermelho. Como você descobriu isso? Quero saber que tipo de contrato demoníaco foi assinado entre vocês dois. Buckingham ficou um pouco surpreso e não esperava que o rei de Chambord lhe fizesse essa pergunta. Após um momento de reflexão, ele decidiu calar a boca. Embora ele tenha agido arrogante e calmo, ele teve que admitir que estava nervoso por dentro enquanto encarava esse homem lendário. Não se tratava de seu status atual como prisioneiro. Em vez disso, era uma pressão que vinha do nível espiritual. Ele continuou lembrando a si mesmo que qualquer coisa que ele dissesse pode causar danos irrecuperáveis ao Império Leon, então ele decidiu não dizer nada. Com um sorriso no rosto, Fei acrescentou: acredito que esse assunto não seja relevante para o Império Leon. Portanto, espero que você possa me responder honestamente. Eu o respeito como um comandante que tomou as decisões corretas e se sacrificou pelos soldados comuns. Não quero dificultar isso para você. Afinal, tenho muitas maneiras de obter as respostas para minhas perguntas. Por exemplo, a busca no espírito. Enquanto ele dizia isso, Fei olhou para uma rocha que pesava mais de 500 quilogramas, e aquele enorme pedaço de rocha imediatamente se elevou no ar. O rosto de Buckingham mudou instantaneamente de cor. Embora sua força não tenha se recuperado, sua compreensão de poder e conhecimento ainda estava lá. Ele sabia que o rei de Chambord não usava energia guerreira ou mágica. Em vez disso, foi usada pura energia espiritual. Nas lendas, os mestres que eram proficientes em técnicas de energia espiritual podiam pesquisar as memórias de seus oponentes à força, acessando as informações que eles queriam saber sem as permissões dos proprietários. No entanto, soube-se que essas técnicas eram cruéis e perversas, e as pessoas que tiveram suas memórias vasculhadas acabariam com almas incompletas ou almas totalmente destruídas. Após esse processo, eles perderiam a consciência e se pareceriam com criaturas mortas-vivas pelo resto de suas vidas. Assim que Buckingham viu aquele enorme pedaço de rocha sendo levantado pela energia espiritual de Fei, ele entendeu instantaneamente que o rei de Chambord havia dominado a energia espiritual, e este provavelmente conhecia técnicas que poderiam vasculhar sua memória. Buckingham ficou chocado. Mesmo sem vontade, ele pensou sobre isso e teve que contar a Fei tudo o que havia acontecido em detalhes, incluindo como ele acabou com aquele esqueleto vermelho dentro de seu corpo e o contrato de alma. Como não estava relacionado ao Império Leon, ele não se sentia culpado por isso. Fei ouviu atentamente e assentiu. Depois de ouvir a história toda, ele perguntou: então, um mestre misterioso que você nunca conheceu veio até você na noite anterior ao deixar o Império Leon com as tropas. Você não viu o rosto dele e não sabe quem ele é. Você assinou o contrato e ele plantou essa semente dentro do seu corpo. Você pode ativar o contrato em momentos críticos e obter um poder centenas de vezes maior. Sim, Buckingham assentiu. Como você não o conhece, por que confiaria nele? E por que você assinou o contrato de alma com ele? Você não tem medo de que seja uma armadilha? Ele é realmente poderoso. Ele é pelo menos um Lorde da classe Sol. Eu não poderia lutar, mesmo que eu quisesse. Além disso, ele explicou todas as consequências para mim e sabia quais são minhas necessidades. Quando soube que teria de liderar as tropas para atacar o Zenith, já estava me preparando para o pior. Preparando-se para o pior. Correto. Para os comandantes de Leon, a pior situação seria conhecer poderosos lordes da classe Sol como você. Eu sei o que essa guerra significa para o Império, então devo considerar tudo como comandante.
Já era um grande risco quando o quartel-general militar imperial não enviou nenhum mestre poderoso comigo. Embora essa pessoa misteriosa tenha listado algumas condições severas, foi uma boa escolha para mim na época. Com um sorriso satisfeito no rosto, Buckingham acrescentou enquanto olhava para Fei. Ao me sacrificar, eu estava prestes a acrescentar mais segurança a mim. A frota de Leon foi uma ótima opção. Além disso, já provou que minha aposta valeu a pena. Se não fosse pelo esqueleto sangrento que foi plantado em meu corpo por esse mestre misterioso, eu não seria capaz de pará-lo por tanto tempo, e mais da metade dos navios de guerra da frota de Leon nesta guerra não seria capaz de escapar. Se eu não assinasse esse contrato, toda a frota já deveria ter sido destruída. Fei manteve o silêncio diante disso. Na sua opinião, o rei Buckingham era um oponente respeitável, um verdadeiro nobre e um comandante qualificado. Ao mesmo tempo, o rei foi alertado. As vitorias consecutivas deixaram ele e os outros chambordianos muito orgulhosos. Os chambordianos eram orgulhosos e corajosos, mas esqueceram que os heróis existiam em todos os reinos e impérios. Muitos heróis apareceram no Império Zenith quando os inimigos invadiram, e eles demonstraram sua bravura e paixão incomparáveis. O Império Leon era muito maior e tinha mais população que Zenith, por isso não faltava gênios e heróis talentosos. Para os zenitianos, essa guerra foi iniciada pelos invasores desprezíveis. No entanto, essa guerra foi algo mais significativo e mais sagrado aos olhos dos soldados e comandantes dos 10 impérios da Aliança. Expandir o alcance de seus impérios era o objetivo e a aspiração de muitos soldados. Embora alguns soldados fossem tímidos, com medo do poder e escapassem dos campos de batalha, muitos ainda estavam orgulhosos de seus impérios e estavam dispostos a se sacrificar em benefício de seus impérios. Buckingham não seria o último leoniano a agir dessa maneira. Então, Fei tentou obter mais informações sobre esse mestre misterioso. No entanto, Buckingham não sabia muito. Na memória de Buckingham, aquele misterioso mestre usava uma grande capa preta e uma máscara. Durante todo o processo, ele não disse uma palavra. Em vez disso, ele usou uma técnica rara de energia espiritual e se comunicou diretamente com Buckingham usando transmissões de energia espiritual. Como quase nenhuma informação podia ser reunida sobre ele, esse mestre era ainda mais misterioso. A única coisa que Buckingham tinha certeza era que esse mestre misterioso não era um membro de Leon. Isto é tudo que eu sei. Espero que você cumpra sua promessa e não me force a contar nada sobre as informações militares de Leon. Caso contrário, estou disposto a morrer em vez de lhe dar a oportunidade de usar a técnica de busca com energia espiritual. Assim que Buckingham disse isso, ele fechou a boca e pareceu teimoso e perseverante. Se Fei dissesse mais alguma coisa sobre as forças armadas do Império Leon, ele iria esmagar a cabeça contra a cadeira de pedra e cometer suicídio antes que Fei pudesse obter qualquer informação. Fei assentiu e não abordou o assunto. Ele apontou o dedo e uma rajada de chamas de energia dourada invadiu Buckingham, bloqueando as 72 conexões de energia no corpo deste último. Mesmo se Buckingham recuperasse sua energia e voltasse ao auge, ele não seria capaz de usar toda a sua força e não conseguiria escapar. Em 6 dias, irei pessoalmente ao Império Leon. Senhor Buckingham, você está disposto a ser um guia turístico gratuito para mim? Fei perguntou como se de repente ele tivesse uma ideia estranha. O corpo de Buckingham tremeu quando uma expressão rara e surpresa apareceu em seu rosto. Ele não esperava que o rei de Chambord tivesse uma ideia tão louca. Ele quer entrar no Império Leon. Ele quer morrer. Embora seja difícil para os lordes da classe Sol morrerem, isso não significa que ele seja invencível. A família real de Leon está preparada e existem alguns lordes da classe do Sol. Além disso, a família real tem muitos itens mágicos e elites da classe Lua. Se quiser, pode usar muitos recursos e matar o rei de Chambord dentro de Leon. Ele pensou consigo mesmo. Depois de se recuperar do choque extremo, Buckingham recuperou a compostura e disse levemente:
Se você se atreve a ir, estou mais do que disposto. Fei riu. Por que não?